Bem-vindos de volta a mais uma aula de CSS da Universidade XTI, pessoal. Nesta aula, nós vamos aprender como estilizar as fontes dos nossos textos. Mas para começar a aprender sobre estilização de fontes, nós precisamos falar sobre as fontes. Nós já sabemos aqui, nós já vimos, por exemplo, que quando nós queremos definir, por exemplo, a fonte de um determinado parágrafo, nós podemos utilizar aí o seletor P, por exemplo, e utilizar a propriedade font family para definir uma família de fontes. Agora, como é que isto aqui funciona? Nós já vimos aqui que nessa propriedade font family, nós podemos definir o nome de umas fontes, né? Então, por exemplo, se eu quisesse definir o nome da fonte do meu texto como Verdana, eu poderia. Mas aqui na propriedade font family, ela é na verdade utilizada para você definir uma família de fontes, ou seja, você poderia definir aqui uma fonte Lucida grande, por exemplo, né? Poderia definir aqui outra fonte, por exemplo, uma Lucida sans, e ir separando o nome de cada uma das suas fontes, né, Verdana, até chegar aqui a uma fonte genérica. Então, essa aqui é a estrutura de marcação dessa nossa propriedade font family. Eu declaro várias fontes aqui e no final, a última delas é uma fonte genérica. Então, vamos lá. O que esse instrutor está falando para mim? É aqui que a gente começa o nosso curso de estilização aqui de fontes. Existem dois tipos de fontes, pessoal. Temos as fontes seguras e as fontes genéricas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Cada sistema operacional ele vem com um pequeno conjunto de fontes pré-instalados. Esse conjunto das fontes comuns aqui aos sistemas operacionais mais usados denomina-se aqui fontes seguras, ou seja, aqui do lado esquerdo, nós temos 7 fontes que são as chamadas fontes seguras. Por quê? Porque em praticamente todos os sistemas operacionais você vai encontrar essas 9 fontes. Na prática, a escolha dessas fontes aqui assegura que a maioria dos usuários visualize o seu site do jeito que você projetou. Então, na medida que você estiver utilizando no seu site essas 9 fontes, você pode ter quase a certeza absoluta de que o portal vai estar, de que a sua página vai estar sendo visualizada da mesma maneira em qualquer lugar. A não ser que o usuário delete uma dessas fontes do sistema operacional dele. Então, como é que funciona essa regra aqui? A regra diz para o navegador o seguinte: use primeiro aqui a Lucida grande. Depois, se você não encontrar no sistema operacional do usuário, tente utilizar a Lucida sans. Se você não encontrar a Lucida sans, tente a Verdana. E por fim, se você não encontrar nenhuma dessas, tente a fonte genérica. Então, a última opção aqui da lista é a fonte genérica. Percebam que a ordem que você escreve é que define a prioridade de utilização da fonte. Essa aqui, que é considerada a fonte genérica, ela é a última opção. E essa fonte genérica aqui, né, ela é uma das fontes definidas aí pelo W3C. O W3C ele define um conjunto de 5 fontes genéricas, né, e que se destinam, essas fontes, na verdade, a servir como uma última opção para o caso de falhar todas as outras escolhas do autor. E quais são essas 5 fontes genéricas? Né? Nós vamos ver aqui os grupos de fontes genéricas. São essas 5. A serif, sans serif, cursive, fantasy e monospace. Vamos dar uma olhada aqui na W3C, né? Na W3 School. Aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses tipos de fontes genéricas, né? Aqui a gente pode visualizar que ele fala aqui sobre os dois tipos. Nós temos aqui a font family, que é aquela fonte específica, tipo Times New Roman, Arial,
e nós temos aqui o grupo genérico, que é, na verdade, um grupo de fontes familiares, que são semelhantes entre si. Por exemplo, a serif e a monospace, né? Então, qual a diferença aqui de uma sans serif com uma serifada, por exemplo, né? Que é onde aparecem as maiores dúvidas. A serif, ela tem essa marcação aqui em vermelho, por exemplo, ela tem esses pequenos traços de acabamento na sua letra, né? Elas são proporcionalmente espaçadas, né? E a sans serif, sans vem de sem, né? Sem serifa. Então, elas não têm esses traços de acabamento que nós estamos vendo aqui, né? E são também proporcionalmente espaçadas como a outra, mas ela não tem nenhum tipo de ornamento, como temos aqui na serif, né? Nós temos outros grupos ainda, vamos voltar aqui no nosso exemplo, né? Que, por exemplo, nós temos a família cursive, que é essa aqui que vocês estão vendo. A família cursive são aquelas que se assemelham a uma escrita de mão livre, né? Então, aqui nessa família, nós temos vários tipos de letra. Por exemplo, eu tenho uma monotype cursiva, eu tenho uma Vivaldi, eu tenho um ex-ponto, enfim, eu tenho vários estilos de letra, aliás, de fontes desse grupo. Eu tenho a família Fantasy, né, que, em geral, aqui, a família Fantasy são aquelas com características decorativas. Nós vamos encontrar aqui nesse grupo da família Fantasy fontes com imagens, com figuras, com decorações, né? E é isso. Nós temos aqui a família Monospace. A Monospace ela é também chamada de monoespaçada, são aquelas onde a largura de todos os caracteres é a mesma, né? Essa fonte limita a escrita de uma máquina de escrever manual. Então, se você pegar a letra M, ela vai ter o mesmo espaço que a O, que o I, que qualquer letra. Diferente, por exemplo, dessa aqui, serif. O S está bem maior, o espaço, do que o I, por exemplo. Então, esses são os grupos de letras ou de fontes genéricas. Nós podemos utilizar qualquer um desses tipos de fontes genéricas aqui. E como eu falei para vocês, essa é a última opção. Claro que se nós quisermos aqui colocar somente a fonte genérica, né, vai funcionar também perfeitamente. Se nós voltarmos aqui, por exemplo, estamos aplicando aqui em um parágrafo. Então, vamos ver o resultado aqui no nosso parágrafo. Eu volto aqui, ele mudou o tipo da letra. Se eu colocar aqui o grupo monospace, ele também vai alterar aqui para a gente, toda monoespaçada. Mas, como eu mostrei para vocês, nós poderíamos informar aqui um grupo de letras, né, um grupo de fontes, na verdade, para serem aplicadas nesta ordem aqui. E se ele não encontrar nenhuma dessas, aí sim ele utilizaria a última opção, que é o grupo genérico aqui. Então, nós temos tanto essa possibilidade, né, como aquela outra. Então, aqui é o resultado da aplicação, tá? Uma outra propriedade aqui na estilização de fontes é a propriedade Font Style. Então, vamos aplicar aqui Font Style. Essa propriedade, ela permite definir fontes em estilo normal, itálico ou oblíquo, tá? A aplicação dos estilos itálico e oblíquo, ela causa o efeito de inclinar o texto. Então, por exemplo, nós poderíamos colocar o texto aqui em itálico, né, com este valor. Tá aí o texto em itálico. Poderíamos utilizar aqui o texto oblique. Tá aí também. E poderíamos utilizar também, né, o valor normal. Temos ainda uma última opção, que é o inherit, que é o valor herdado do objeto onde essa tag, esse atributo, esse elemento está. Então, está aí. Pronto, o mesmo efeito. E temos ainda a propriedade
font height. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos aplicar aqui o font height. Essa propriedade font height, ela define aqui a tonalidade da fonte baseada em um parâmetro chamado peso, tá bom? Por isso do height. Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui alguns valores. O bold, para deixar a letra em negrito. Então, tá aí. Né? Poderíamos colocar um valor aqui, lighter, por exemplo. Para deixar a letra um pouquinho mais afinada. E temos valores aqui que variam de 100 até, que é o mais fininho, até o 900, que é o mais forte das letras. Tá? Então, é com a propriedade font height que a gente pode alterar essa tonalidade da fonte aqui. Tá bom? Então, essas são as 3 principais propriedades que a gente acaba utilizando na formatação das nossas fontes. Nós ainda temos aqui uma última propriedade, que é a propriedade font variant. Font variant, que transforma as letras minúsculas de um texto em maiúsculas com a altura um pouco menor do que as letras maiúsculas normais do texto. E o valor que a gente coloca aqui para realizar essa operação é small caps. Então, vamos olhar aqui. Pronto. Então, todas as letras agora foram transformadas para maiúsculas, né? Só que ficaram um pouquinho menor do que as letras maiúsculas originais. Então, estas são as propriedades que nós utilizamos aqui para estar formatando, né, o texto. Existe ainda alguma outra propriedade? Existe, mas essa aqui já é conhecida de vocês. A font size, que define aí o tamanho do texto. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. Ou poderia colocar aqui 6 pixels, por exemplo. Né? Então, tá aqui o texto ficou pequenininho. Então, são essas as propriedades que a gente acaba utilizando para estilizar uma fonte. Existe ainda uma alternativa, se a gente quiser fazer uma estilização de texto simplificada. Então, se a gente quiser abreviar a estilização, a declaração aqui da nossa estilização, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Utilizando aqui apenas a propriedade fonte, né? E aqui a gente poderia estilizar, por exemplo, colocando aqui o texto em itálico, né? Colocando a propriedade aqui small caps. Bold, né? O font size aqui. Existe uma outra propriedade que nós vamos ver na próxima aula, que é o line height, que a gente pode colocar aqui também, né? De novo, vocês não viram esse line height nessa aula, vocês vão ver na próxima. Aqui a gente ainda coloca a font family. Vamos colocar aqui só Verdana e a minha fonte genérica. E fecho a minha declaração. Vamos ver o resultado aqui. Então, tá aí. Poderia colocar o texto um pouquinho menor de novo. Tá aqui o nosso texto. Só recapitulando, né? Essa forma abreviada aqui, ela é composta, vamos lá, do font style, do meu font variante, do meu font height, né? Do meu font size, do meu line height e da minha font family. Tá certo, pessoal? Na próxima aula nós vamos aprender outras propriedades para agora estilizar um texto inteiro. Até mais, pessoal!